que você faria se 1.600 soldados fortemente armados cercassem sua posição? A maioria de nós desistiria rapidamente, sem hesitar em se render. Mas para os lendários guerreiros Gurkha do Nepal, rendição não está no vocabulário deles. Neste vídeo, estamos mergulhando na extraordinária história dos Gurkhas, os guerreiros da montanha tão formidáveis que até mesmo seus inimigos às vezes paravam de atirar neles apenas para aplaudir sua bravura. Sério, isso aconteceu em 1814. O Império Britânico, tendo devorado grandes pedaços da Índia como um Pac-Man imperial, voltou seus olhos famintos para o reino montanhoso do Nepal. O que poderia dar errado? Apenas que eles estavam prestes a enfrentar guerreiros que tratavam a morte como a maioria de nós trata um pequeno inconveniente. A Batalha de Nalapani provaria o quão a sério os Gurkhas levavam seu trabalho. Perto em um forte na colina 600 pés acima, meros 600 Gurkhas enfrentaram 1.600 soldados britânicos. Apesar da matemática não estar a seu favor, essa pequena força manteve sua posição por mais de um mês. No final do primeiro assalto, no final de outubro, 35 soldados britânicos estavam mortos e 228 feridos, abatidos por arcos nepaleses, armas de fogo e, espere por isso, pedras lançadas por mulheres e crianças. Até mesmo os civis Gurkha causavam problemas para o Império Britânico. Mesmo sob fogo da artilharia britânica, os Gurkhas se recusavam a se render. Quando a fortaleza caiu em novembro, dos 600 defensores originais, apenas 68 permaneceram. Alguns até conseguiram escapar apesar de estarem cercados, provavelmente só para provar que podiam. Os britânicos, que normalmente respondiam à resistência redobrando a conquista, fizeram algo incomum. Eles começaram a recrutar esses lutadores temíveis para o próprio exército. Era o equivalente militar de dizer: se você não pode vencê-los, contrate-os. E é uma prática que continua até hoje. Kulbir Thapa, o homem que o inimigo aplaudiu. Nascido por volta de 1888 na pequena aldeia himalaia de Nigalpani, Kulbir Thapa se encontrou na Batalha de Luz na França em setembro de 1915. Lá, sua unidade do 2º Batalhão, 3º Rifles Gurkha, teve a agradável tarefa de limpar trincheiras alemãs enquanto usava máscaras de gás. Não exatamente condições ótimas de combate. No final de seu avanço, Thapa estava ferido e era o último homem de pé de seu grupo. A maioria consideraria um bom momento para encerrar o dia, mas Thapa avistou um soldado britânico ferido do 2º Regimento de Leicestershire. Apesar dos apelos do soldado para deixá-lo, o que seria sensato, Thapa ficou com ele o dia e a noite toda. Ao amanhecer, ele aproveitou a névoa para levar o homem em segurança. Então, como se não bastasse, ele voltou e resgatou mais 2 soldados nepaleses. Mas espera, tem mais. Para seu grande finale, Thapa voltou para o soldado ferido original em plena luz do dia. Enquanto ele zigue-zagueava pelo território de ninguém, metralhadoras alemãs o miravam. Mas de alguma forma todos os tiros erraram. Em certo momento, os soldados alemães ficaram tão impressionados que pararam de atirar e começaram a aplaudir. Sim, isso mesmo. No meio de um dos conflitos mais sangrentos da história, a bravura de Thapa foi tão notável que até o inimigo parou um momento para apreciá-la. Ele se tornou o primeiro soldado nepalês a receber a Cruz de Vitória, a maior honra militar da Grã-Bretanha. Banu Bhakta Gurung, um exército de um homem só. Avançando para 5 de março de 1945, o atirador Banu Bhakta Gurung e o 2º Rifles Gurkha estavam se aproximando de uma posição japonesa em Burma quando foram presos por fogo de metralhadora. Então, um atirador começou a acertá-los de uma árvore a 75 jardas de distância. A maioria das pessoas se abaixaria e iria ao chão, possivelmente cavando um buraco com as mãos. Mas não Gurung. Ele levantou-se tão casualmente como se pedisse um café e matou o atirador. O esquadrão, capaz de avançar até 20 jardas de seu objetivo, descobriu pelo menos 5 trincheiras inimigas bloqueando seu caminho. Gurung aparentemente achou que isso estava demorando demais. Avançou velozmente em meio a um tiroteio. O que se seguiu foi basicamente uma corrida contra o chefe de um videogame dos anos 1940. Trincheira 1, 2 granadas, inimigos neutralizados.
Trincheira 2, carga de baioneta, inimigo eliminado. Trincheiras número 3 e 4, mais trabalho com baioneta e granadas, enquanto eram alvejados a queima-roupa. Mas o chefe final, uma posição de metralhadora leve com 3 soldados, permaneceu. Sem mais granadas de fragmentação, Gurung improvisou com granadas de fumaça. Quando 2 soldados japoneses cegados saíram agarrando os olhos, ele os apresentou a sua faca kukri, a lâmina curva que é tão icônica para os Gurkhas quanto um sabre de luz é para um Jedi. Gurung rastejou de volta ao bunker, se aproximou do terceiro soldado por trás e eliminou a ameaça. Antecipando um contra-ataque, ele e seus homens mantiveram a posição e repeliram a resposta inimiga. Por transformar o que deveria ter sido um esforço de esquadrão em um show de um homem só, Gurung recebeu a Cruz de Vitória. Lakshman Gurung, o defensor de um braço só. Se você achou isso impressionante, conheça Lakshman Gurung do 8º Rifles Gurkha. Na madrugada de 13 de maio de 1945, Gurung estava em uma posição de observação perto do rio Irrawaddy, em Burma, quando soldados japoneses decidiram jogar granadas no Gurkha. A primeira granada caiu na borda de sua trincheira. Gurung a jogou de volta como se estivesse devolvendo um pacote indesejado. Uma segunda caiu dentro da sua trincheira. Ele também a jogou para longe. Quando uma terceira granada apareceu, ele a agarrou, mas desta vez ela explodiu em sua mão. Num instante, seus dedos foram arrancados, braço direito destroçado e rosto, corpo e perna direita gravemente feridos. Seus 2 camaradas ficaram gravemente feridos. A maioria dos soldados consideraria isso uma emergência médica. Gurung viu isso como um pequeno contratempo. Com apenas seu braço esquerdo funcionando, ele de alguma forma conseguiu carregar e disparar seu rifle com uma mão enquanto as tropas japonesas avançavam em sua posição. Nas próximas 4 horas, ele repeliu onda após onda de atacantes enquanto gritava: "Venha e lute com um Gurkha", que provavelmente é o último convite que você gostaria de aceitar. Ao amanhecer, 31 cadáveres japoneses jaziam em frente à sua posição. Sua defesa individual impediu que o inimigo rompesse toda a linha. Por essa façanha quase sobre-humana, ele também foi agraciado com a Cruz de Vitória. De Prasad Pun, a lenda moderna dos Gurkhas. Você acha que essas histórias são apenas relíquias de uma era passada? Conheça o sargento interino de Prasad Pun, do 1º Batalhão dos Rifles Reais Gurkha. Em 17 de setembro de 2010, Pun estava de vigia em um complexo no Afeganistão, quando ouviu um barulho que inicialmente pensou ser de uma vaca. Spoiler, não era uma vaca. Combatentes do Talibã montavam um dispositivo explosivo improvisado no portão do complexo. O que se seguiu foram 17 minutos de material puro de filme de ação. Exceto que isso era a vida real. Sozinho na escuridão total, Pun disparou 250 tiros de metralhadora, esvaziou 6 carregadores de seu rifle e atirou 17 granadas e uma mina Claymore em aproximadamente 15 atacantes vindos de várias direções. Quando se aproximaram demais para armas convencionais, ele os repeliu com um tripé de metralhadora. Em certo momento, ele até jogou um saco de areia na cabeça de um inimigo que escalava até sua posição, numa versão letal de "Esqueceram de mim". Durante a luta, ele se motivava gritando "Marci Talai!". Em nepalês significa "Eu vou te matar", que nas circunstâncias era menos uma ameaça e mais um alerta de spoiler para o Talibã. Quando a poeira baixou, 3 atacantes estavam mortos e o resto havia fugido. Uma decisão sábia ao enfrentar um Gurkha, Pun foi agraciado com a Cruz de Galanteria Notável, a 2ª maior honra de combate da Grã-Bretanha. Das montanhas do Nepal aos campos de batalha ao redor do mundo, os Gurkhas construíram uma reputação como alguns dos guerreiros mais formidáveis do planeta. O lema deles poderia ser morte antes da rendição, mas preferencialmente a do inimigo. O que torna essas histórias ainda mais notáveis é que esses não eram gigantes sobre-humanos. A maioria dos Gurkhas tem cerca de 1,60 m a 1,70 m de altura. O que lhes falta em altura compensam com uma coragem que parece desafiar o instinto humano. Hoje, os Gurkhas continuam a servir no exército britânico e no exército indiano, mantendo seu status lendário. O rigoroso processo de seleção para se tornar um Gurkha continua sendo um dos mais difíceis do mundo,
com milhares de jovens nepaleses competindo por apenas algumas centenas de vagas a cada ano. Então, da próxima vez que enfrentar probabilidades enormes, lembre-se do modo Gurkha. Mantenha sua posição, encare o inimigo e, se tudo falhar, talvez derrube um saco de areia na cabeça deles. Se você gostou deste vídeo sobre os bravos guerreiros Gurkha, curta, se inscreva e ative o sininho de notificações. E nos diga nos comentários qual dessas ações heróicas mais te impressionou.